A suplementação e a alimentação ajudam no tratamento da esquizofrenia? Sim, ajuda. Na verdade, boa alimentação ajuda em todos os quadros e preciso deixar esse recado sempre, que se você está fazendo tratamento para quadros mentais e não tem boa alimentação, precisa revisar isso, porque o remédio só vai fazer aquilo que é a função dele, né? Estados nutricionais interferem. E aí uma coisa, esquizofrenia é um transtorno do pensamento. É um quadro completamente diferente de um transtorno depressivo, de um transtorno de ansiedade, de um transtorno bipolar. É uma doença extremamente complexa, que a gente sabe que tem múltiplos fatores. Quando a gente fala da abertura do quadro, existe a teoria da dopamina, né? Porque de fato tem uma alteração dopaminérgica aí. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que pessoas com esquizofrenia têm muito frequentemente, ou na verdade faz parte do quadro, um prejuízo da capacidade de cuidar de si mesmo. A pessoa pode ter delírios, alucinações, desorganização do comportamento. E o autocuidado é uma coisa que não está ali no circuito, né? A pessoa tem muito prejuízo disso. E por isso é muito comum que pessoas com esse quadro tenham alterações metabólicas, porque comem muito errado, porque acabam aumentando de peso, desenvolvem às vezes um quadro de dislipidemia, dependendo do tipo de medicação que usa, né? Alteração de colesterol, né? Por exemplo, no uso da olanzapina, no uso de quetiapina em alta dose, né? Que é alta dose. A quetiapina ela é usada para várias coisas, em alta dose é na esquizofrenia, e pode aí gerar aumento de peso e alterações do colesterol, da glicemia, tudo isso tem que ser acompanhado. Por isso que a melhora na dieta e a suplementação daquilo que precisa ser feito para aquela pessoa é algo que modifica a maneira como ela responde ao tratamento. E por que modifica? Porque todos aqueles sintomas que ela tem, que são relativos a alterações ligadas a vitaminas ou à nutrição, tudo aquilo que tem relativo a isso vai melhorar. Consequentemente, o estado geral daquela pessoa vai melhorar. Então, se a pergunta é suplementação e alimentação vai ajudar muito, na verdade ela tem que fazer parte. Essa pessoa que tem esquizofrenia tem que fazer exames periódicos também. E aí, no caso, a família que faz isso junto com a pessoa que cuida daquela pessoa faz isso, né, ajuda nisso, dá orientação, ajuda no que a pessoa de fato está comendo. Ela pode ter uma vida funcional, usando o seu remédio, fazendo sua suplementação, aquilo que ela precisa, mas precisa de pessoas ajudando, entendendo disso. Eu já vi, né, na internet, muita gente falando sobre a cura da esquizofrenia também a partir da suplementação, falando de vitamina B3. Não sei se você que mandou essa pergunta já viu sobre isso, mas o que essa pessoa está falando não está certo no que diz respeito à cura, mas está certo no que diz respeito à suplementação da vitamina B3 e as outras que precisarem. Porque existe um ciclo, né? A gente não vai falar aqui de bioquímica, mas existe um ciclo aí cerebral que produz um determinado tipo de substância que piora a psicose. O que é psicose? É alucinação, delírio, né? Desorganização do comportamento. E quando você suplementa, você diminui a chance de produção ali, incentiva a produção de ácido quinurênico, que a gente chama, é esse nome. É um nome estranho, né? Por isso que a gente não fala muito pra você não precisar pensar que tem que decorar. E quanto mais inflamada tá essa pessoa, porque a gente sabe que obesidade, né, quadros de diabetes, quadros crônicos, reumáticos, tudo isso são quadros inflamatórios, e quadros inflamatórios pioram a neuroinflamação, que piora a psicose. Então, a suplementação de ômega, de B3 e de outras Bs que essa pessoa precise, e uma alimentação boa, né? Pensa numa alimentação boa. Não tô falando aqui de dieta low carb, de dieta cetogênica, dieta do Mediterrâneo, dieta mind, dieta qualquer coisa. Não. Vamos pro simples. Só se preocupe que essa pessoa come frutas, vegetais, proteínas, tem um prato colorido. Vamos pro simples para facilitar a vida das pessoas. Porque senão a gente entra naquele mecanismo de não pode isso, tem que ser uma dieta restrita disso. Aí sem caseína, sem glúten, sem não sei o que. A pessoa é a dieta do 100, né? Ela não sabe mais nem o que come. O principal é começar a comer direito. Porque frequentemente em quadros assim, e aí extrapolando da pergunta da Carmen, extrapolando para quadros depressivos, por exemplo, a pessoa já nem tá comendo direito. Não se preocupe com o 100 primeiro. E sim
com aquilo que está comendo. E é muito comum que em esquizofrenia, especialmente, esqueça-se dessa parte, porque o delírio, né, o que a pessoa está vivendo, de fato precisa de medicamento e com muita frequência as pessoas esquecem dessa parte. A ideia de acalmar o paciente, de fazê-lo dormir, isso tudo é muito importante, mas essa outra parte também.